Em seguimento do assunto, referente à carta do irmão Vanei, que enviou para o Conselho do Ministério de Anciães de Itália e para a cúpula do Brás, há uma segunda reunião que o Janival Ribeiro convocou o irmão Vanei, o irmão Iramar Neris e o próprio filho do Janival, o Jefferson Ribeiro, que foram para Veldevere Marítimo, central do Francesco, do ancião Francesco. E lá, o Gerivaldo comunicou ao irmão Vanei que estaria confinado a quarto de Altino. É uma prática comum quando querem encostar ou então que a pessoa fique sem liberdade para servir a Deus como deve ser. Porque é um modus operandi que todos estes homens têm quando há alguém que defende a verdade e que tem o Espírito de Deus em si, que são realmente homens de Deus e servos de Deus. Não ponho em causa este estatuto que o irmão Vanei e até mesmo o irmão Iramar Neres, que, coitado, foi apanhado nesta rede de traidores, de homens sem escrúpulos espiritualmente, porque se aproveitaram de um desabafo que o irmão teve, o cooperador de adultos de quarto de Altino, e que eles interpretaram as coisas à sua maneira, de forma a poder apanhar na rede o irmão Vanei. E parece que foi um objetivo alcançado, visto que informaram o irmão Vanei de que ele iria deixar também de atender a obra na Roménia, visto que já o fazia há 4 anos, a pedido do próprio ministério, inclusive o irmão Eliseu Rivelli, que pediu que colaborasse. Este irmão faleceu o ano passado. O irmão Vanei se deslocou 17 vezes à Roménia e com o dinheiro do seu bolso. Não pediu à congregação, graças a Deus, com certeza Deus o abençoou e não precisou de pedir ajudas de custo de viagens. Se fosse para o Dubai, se calhar a congregação iria dispensar as ajudas, dependesse. Ou se transportasse uns vinhos, também se calhar até era capaz de despender e nem ser preciso pedir. Despendia sem qualquer problema, visto que quando se transporta vinhos há ajudas de custo, não é? Será que é assim? Será que eu estou enganada? Me respondam, por favor. Não sei, às vezes. E, portanto, o irmão Vanei ficou confinado a quarto de Altino. É uma prática comum em Itália. E eu pedi a atenção de todos os países da Europa, e não só da Europa, dos outros continentes, porque isto vai ser uma prática comum que a cúpula do Brás vai começar a executar para com aqueles que não se deixam manobrar por esta máfia espiritual, porque isto é uma máfia espiritual que não admite que sejam contrariados, que não admitem que se fale a verdade e que não admitem que se sirva verdadeiramente a Deus. O ancião Genival Ribeiro nunca teve nada contra o irmão Vanei e aproveitou-se desta conversa para poder atingi-lo. Mas eu agora quero aqui fazer uma questão. É verdade, Sr. ancião Baco, que o senhor fez uma proposta indecente ao cooperador de quarto de Altino, cooperador de adultos, em que lhe fez o pedido o pedido não foi bem um pedido, em que foi ou tu vens para o nosso lado, ou então também vais ter a mesma sorte que o cooperador de jovens, o irmão Vanei. Foi isso que aconteceu? Ancião Baco, o senhor fez uma proposta ao cooperador de adultos de quarto de Altino e como ele não concordou, porque ele é um homem com certeza que tem uma postura ética, tem uma coluna vertebral a qual Deus lhe confiou
em que tem que defender a verdade, em que é verdadeiramente um homem de Deus, um homem que com H grande. Mas o Senhor não gostou, não é? E como o irmão Iramar Neris viu que o caminho que estavam a tomar não era o caminho de Deus, ele preferiu pegar na caneta e fazer a sua renúncia e entregar o seu ministério. Quero lhe dar os parabéns, irmão Iramar Neris, pela sua postura. Não se deixou comprar espiritualmente por estes homens mafiosos que têm vindo a implantar uma máfia espiritual, que têm vindo a matar aqueles que não colaboram com esta postura com falta de transparência. Deus abençoe o irmão Iramar Neres. A sua postura foi digna de um verdadeiro homem de Deus e de um verdadeiro homem. Mas em agosto, em Deauville, teve uma confusão no final do culto, em que um irmão contrapôs o ministério de Deauville, que é o ancião Genivaldo Ribeiro, e o seu filho, porque houve uma reforma portanto, naquele templo, e com certeza quis saber o que é que se passava. Entre outras coisas que estavam a acontecer, mesmo até em Quarto de Altino, e que a Irmandade já não estava a gostar muito do que se estava a passar. A verdade é essa. Mas, entretanto, em novembro, no dia 5 de novembro, um domingo, este mesmo irmão se dirigiu a Quarto de Altino. A esposa ficou apreensiva, pediu para o irmão Vanei ir até lá, porque o irmão Vanei não ia estar nesse culto. Quem estava a atender até era o filho do irmão Genivaldo Ribeiro. E este irmão foi até Quarto de Altino. E o que aconteceu? Este irmão, durante as testemunhanças, se levantou indignado, porque o que andavam a falar dele não era bonito. Dizia que ele estava acometido de espíritos imundos, que no coração dele estava uma legião, mais ou menos assim. É a mesma conversa de sempre, que quando não querem que a verdade seja exposta, dizem sempre que a pessoa está com uma legião de espíritos imundos. Pois, mas este irmão não gostou e levantou-se na altura das testemunhanças e falou de que o culto acabava por ali. Quarto de Altino estava com pouca irmandade, porque a própria irmandade também já não estava a gostar da forma que tudo isto estava a ser conduzido. E então isto foi conduzido às mãos dos senhores da cúpula. Porque há uma coisa, é que o assunto do irmão Vanei, se fosse tratado em Itália, ficaria por ali, e eles próprios não fariam nada, nem tampouco iriam tomar uma atitude, porque não valia a pena, porque sabiam e conhecem quem é o irmão Vanei. Agora, o irmão Vanei com certeza não sabia quem eram estes homens da Santa Cúpula de Itália. Estou-me a referir só à Cúpula de Itália, porque na verdade são homens cobardes, homens que não têm uma postura espiritual de enfrentar estes adversários malignos que se têm levantado em Itália, na congregação cristã em Itália, e que estão-se a levantar em vários países da Europa, até mesmo em Portugal. Mas aí também estão todos bem, se cobrem todos com a mesma manta e estão todos felizes da vida, contentes, a festejar, a fazer seja o que for. Mas vamos aqui à Itália. Mas, como eu estava a dizer, os de Itália nada podiam fazer porque o assunto do irmão Vanei foi reportado para a Santa Cúpula do Brás. Vejam só. E perante isto, nada foi dito. Aconteceu isto em novembro, com este irmão. Na segunda-feira houve a tal reunião do No Dubai, em que estava o ancião Doménico, o Elias Pedroso e o Hélio Bianco, e, em conformidade com o Ministério de Itália, os anciãos mais velhos, em que nenhum deles teve a coragem de enfrentar
estes demónios e se acobardaram, aliás, como se têm acobardado e com certeza, sem dúvida alguma, vão continuar a acobardar-se. São homens que simplesmente estão agarrados ao seu posto, ao seu ministério e que não se incomodam com aquilo que o povo está a sofrer e nem sequer querem defender a verdadeira obra de Deus. Não é a congregação, mas defender a verdadeira obra de Deus. Que Deus tenha misericórdia destes homens, porque Deus está a ver tudo e Deus vai colocar a mão. Não duvidem, porque é daquele que brinca com os que são fiéis a Ele. Fiéis. Na verdade, na transparência e no amor ao seu próximo. Mas, como eu já disse e já tinha feito referência, perante estes anciães, até onde não estava o irmão Santini, e tenho que excluir o irmão Santini porque ele não estava, e sabemos lá por que razão, Deus o saberá e a seu tempo também irá esclarecer por que razão é que não estava nesta reunião, não fazia parte destes anciães mais velhos, para deliberar o encerramento do quarto de Altino, em que com certeza todos se levantaram a mão a concordar. E aqui se compreende aquela proposta que o ancião Baco tinha feito então ao irmão Iramar Neris. Vens para o nosso lado, tu vais ter vantagens por estares connosco e de fazermos a cama, isto é, retirarmos o ministério ao irmão Vanei, e assim ficamos todos numa paz podre, que é assim que gostam de viver os homens cobardes, os homens que se sujeitam às propostas indecentes que estes homens mafiosos espiritualmente falando conseguem fazer a quem não tem uma postura espiritual digna de ser chamado homem de Deus, servo de Deus e filho de Deus. Mas, concluindo isto, perante tudo isto, as coisas se passaram, até que tiveram que o irmão Vanei escreveu a carta, a tal famosa carta, que já foi exposta aqui no YouTube, e procurou saber qual era a reação destes homens. Resumindo e concluindo, quem não é por nós é contra nós. É este o lema que os senhores da cúpula do Brás e aqueles que estão aqui às suas ordens, como é o caso do ancião Baco, é assim que funcionam. Não permitem que alguém os enfrente, porque quando um homem de Deus enfrenta estes diabos que estão agora em Itália, como o caso do ancião Baco e toda a sua comitiva que está à sua volta, todos os seus seguidores, porque é como uma seita, e é uma seita em que a congregação cristã se tornou uma seita porque adoram e seguem homens e não adoram e não seguem a Deus. E agora em abril, agora nos próximos dias que vai haver a RGE, a Reunião Geral de Ensinamentos no Brasil, aonde vai ser assinada a FINC, ou estão esquecidos? Já não se lembravam? Vai ser agora que vai ser assinada. E é este o modus operandi que o Brás está a colocar a nível internacional. Eu quero terminar aqui com esta... Terminar aqui não, eu vou ler esta carta só para que tenham a noção das coisas. Aos secretários da Congregação Cristã na Itália, Belvedere Marítimo, aos irmãos anciãos mais antigos da Itália, Ernesto Dália, Santino Bertuccio, Francesco Dália, Pietro Dália, Giovanni Serrino, Daniel Rosatella, e para conhecimento dos irmãos anciãos Cláudio, Marcelo e El Bianco. Caros irmãos, a paz de Deus, com esta carta dirijo-me a este conselho para pedir atenção e deliberação sobre o que está acontecendo no ministério e na querida Irmandade na cidade de Quarto de Altino. Como todos sabem, nossa sala de oração está fechada, ver circular 7 de novembro de 2022, e a maioria absoluta da Irmandade está confusa e sem saber como agir diante de uma situação triste
e, para dizer o mínimo, não cristã. Grande verdade. Escrevo como cooperador de jovens e menores da referida congregação, como o único representante do ministério, depois da renúncia do irmão Iramar Neres, cooperador do ofício ministerial. Sou sistematicamente posto de lado após meses de angústia e sofrimento devido a calúnias e difamação. Calúnias que foram apresentadas pelo irmão Genival Ribeiro, ancião, aos irmãos anciães do Conselho do Brás no mês de junho de 2022, por ocasião da sua visita a Doeville. Após o culto daquele sábado, presidido pelo irmão Cláudio Marsola, ancião, fui de repente chamado para participar de uma reunião em que, segundo minha consciência, fui injustamente acusado de incentivar, recomendar à Irmandade de Quarto de Altino a não retribuir na coleta voluntária. Essa acusação foi fruto de um mal-entendido ao interpretar uma conversa entre mim e o irmão Iramar Neres, cooperador, que, aliás, não estava presente na referida reunião, e, portanto, não tive a oportunidade de esclarecer com ele a desagradável situação em que me encontrei. Não me foi dada a devida oportunidade de me defender, uma prática comum. Digo eu. De qualquer forma, gostaria de reafirmar em nome da verdade que uma semana depois foi organizada uma nova reunião, desta vez em Quarto de Altino, entre eu, o ancião Genival Ribeiro, o ancião Jefferson Ribeiro, cooperador do ofício ministerial de Doeville, filho de Genival Ribeiro, o ancião, e o irmão Iramar Neres, cooperador, onde novas e injustas acusações foram dirigidas a mim pelo irmão Genival Ribeiro, ancião, que contribuiu para complicar uma situação já muito delicada. Reitero que, durante a difícil conversa, o irmão Iramar Neres, cooperador, teve a coragem e a honestidade de admitir, diante de todos, que havia avaliado mal a minha situação quando trouxe o argumento ao irmão Genival Ribeiro, ancião. Naquele momento, ele se levantou e, com humildade, pediu-me perdão pelo ocorrido e esclareceu o assunto com um sincero abraço. Eu percebi a sua tristeza e o perdoei no amor de Cristo, como a Santa Palavra recomenda. Minha decepção seria principalmente com o irmão Genival, que, embora soubesse toda a verdade, não fez nada diante do Conselho dos Anciães para trazer a verdade à tona, mas continuou a alimentar essa mentira em relação a mim. São meses de muita tristeza, desprezo e falta de amor e misericórdia. Peço gentilmente aos queridos irmãos que considerem esta carta apenas como um pequeno resumo de tudo o que estamos vivendo. Gostaria de esclarecer que não é minha intenção me tornar um problema nesta obra. Desejo apenas, através da verdade, entender oficialmente qual é ainda o meu papel no ministério. Peço também pelos nossos filhos e por toda a Irmandade que chora e sofre por falta de informação e clareza. Seguro da vossa sincera sensibilidade espiritual, saúdo-vos, aguardando ansiosamente uma resposta cordial a esse respeito. Quarto de Altino, 24/12/2022. Irmão Vanei de Jesus Ladeia, cooperador de jovens de Quarto de Altino. Isto é uma prática recorrente, de que não há informações e que eles querem sempre retirar do caminho pessoas que servem verdadeiramente a Deus e que são sinceras perante Deus. Irmão Vanei, claro que o irmão sofreu os primeiros tempos, as primeiras semanas e os primeiros meses, teve choro, teve desilusão, questionou-se, com certeza pensou que o problema era seu, mas não, esteja tranquilo que o problema não é seu, porque perante tantas situações que têm vindo a acontecer, seja aí em Itália, seja em Inglaterra, até mesmo em Portugal, nada é esclarecido ao povo, e não é o povo que interessa. Imagine só porque o irmão colocou em causa a forma como foi falada acerca das coletas, a abordagem com que foi feita, o irmão foi colocado de parte. Se o irmão tivesse cometido um pecado de morte, que não sei o que é ter matado alguém, ter morto alguém, ter vigarizado alguém, como há alguns anciães que fazem os seus negócios ilícitos, não é? E esses continuam com o ministério.
Mas deixe lá. Agora está numa nova missão, graças a Deus, porque o seu objetivo sempre foi amar as almas e guiá-las espiritualmente. E como o irmão bem diz, nunca foi contra as coletas, porque o dinheiro é bem preciso para pagar os custos das instalações que ocupam. Que Deus o abençoe nesta nova caminhada. Já houve um culto numa salinha em Quarto de Altino, eu sei, em que atendeu o reverendo Jonathan, não é? De Inglaterra. E agora este domingo vai haver novamente culto. Que Deus o abençoe. Já sabe que vai ter guerras e aflições, mas deixe lá, que agora o irmão verdadeiramente está a servir a Deus, está a pregoar o Evangelho, que é isso que o irmão pretendia e sempre pretendeu. E quem for por bem, o irmão receba de braços abertos. É isso que eu lhe desejo. E não se culpe de nada, não. Sabe uma coisa? São eles que ficam a perder quando as pessoas saem da congregação. Porque os verdadeiros adoradores, Deus está a retirar da congregação para os agregar a si. A si, a Deus. Não é ao irmão Vanei, mas a Deus. Por isso, irmão Vanei, desejo todas as felicidades, que Deus o abençoe a si e toda a sua família, que Deus abençoe esse novo trabalho espiritual a quem Deus lhe confiou. Continue humilde, perseverante e principalmente de cabeça erguida a defender a verdade. Aqui está a exposição da realidade do que é esta cúpula da congregação. Se Deus quiser, irei fazer mais um vídeo, mas em relação a Portugal, porque hoje houve a Assembleia Ordinária e vou-vos relatar as próximas novidades. Tá bom? Deus vos abençoe, fiquem com Deus e até breve.